que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Agora, nós adoramos a Deus, amém? Nós buscamos a Deus, nós intercedemos, oramos, mas quem nos ajuda nas nossas fraquezas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que coloca em boa ordem as nossas orações diante daquele que é Deus Todo-Poderoso. Amém? É Ele que está endireitando as nossas palavras para que elas possam causar efeito e ação a nosso favor. Por mais que a pessoa seja cheia de Deus, ela vendo glória de Deus, ela não sabe a quem direcionar glória ou honrar. Então, nós olhamos que glória excessiva não faz com que o homem que está na terra entenda quem é que deve ser adorado. E algumas pessoas pensam, não, eu oro e se manifestar uma glória. Outro dia as pessoas viram uma espécie de vulto, ou se elas viram, não sei, um anjo, e elas ficaram assim extasiadas e ficaram assim cheias de toda a glória, glória, glória. Mas o anjo não pode receber a sua adoração. Ele é conservo nosso. É claro que um anjo com tamanho poder, como foi visto por nosso irmão João, fez com que João prostrasse diante dele por 2 vezes, porque a transmissão de poder da palavra profética que aquele anjo transmitia ao nosso irmão João, João, mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, ele curvou-se por 2 vezes aquele ser para o adorar. Percebem? Vocês percebem que glória demais, né, ou obras maiores, não faz com que o homem, que é carnal ainda, possa aprender a quem derivar a verdadeira adoração. Ora, nós observamos aqui que o nosso irmão João, ele prostrou-se diante do anjo do Senhor, porque o anjo lhe trazia as revelações de Deus. Mas quem é João? Você precisa entender. João é aquele que viu Cristo ressurreto. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver João, que a Bíblia diz assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como que de trombeta. Agora, se você olhar no versículo 12, diz: virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido tirado de uma fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Você observa que a revelação para João é diferente da de nós. Ele não vê o Cristo mais transfigurado. Ele vê o Cristo ressurreto. Ele vê o Cristo vivo, diga glória a Deus. Ele vê o Cristo aqui com toda a sua glória. Amém? Mas ele não só vê o Cristo aqui nessa passagem. Se você abrir a Bíblia lá no livro, capítulo 5 do livro de Apocalipse, ele vê o Cristo sentado, sabe onde? No trono. Então eu estou falando de um homem que tem visões, que está
lhe mostrando quem é o Cristo. Amém? Ele tem visão de ver Cristo personificado ali, diante dele. Ouviu a sua voz, viu o teu rosto, viu a tua vestimenta, entendeu o seu testemunho. Não estou falando de um homem que ouviu falar de Jesus. Eu estou falando de um homem que teve a visão da glória de Cristo personificada. E mesmo tendo estas revelações presentes no seu ser, ele erra o alvo da adoração. Eu estou dizendo para você que se o Espírito Santo de Deus não nos auxiliar, nós desviamos a atenção da nossa, o quê? Adoração. Amém? Então eu vejo esse homem aqui, que teve todas essas revelações profundas de Deus. Profundas de Deus. Teve conversas com seres espirituais maravilhosos. E mesmo assim, na hora da adoração, ele desviou o seu sentido e prostou-se diante daquele que estava ali trazendo a mensagem, e não daquele que era o dono da mensagem. Porque ao homem cabe a falha. Diga, ao homem cabe a falha. Mas a Deus não. Diga glória a Deus por isso. É por isso que o homem não vence só. É por isso que o homem só, ele não tem condição de ser um perfeito adorador. O Espírito do Senhor Jeová, ele é o agente de Deus para fazer com que o homem aproxime-se de Deus e vença suas guerras. Diga glória a Deus por isso. Então a importância da igreja ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não tem como o homem dizer, conheço a Cristo, nem sei quem é o Espírito e vencer. A Bíblia diz que Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, encontrou 12 varões. 12 homens que já estavam fazendo uma obra. E lhe perguntou, vós já tendes recebido o Espírito Santo? E eles falaram assim, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. O sangue de Jesus tem poder. Mas é interessante entender que mesmo não tendo conhecimento da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, eles ainda estavam fazendo o quê? Uma obra. E aí Paulo lhe pergunta, então, que batismo vós sois batizados? Paulo deduziu, vocês são batizados no batismo de João. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Precisam ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele, pondo a mão sobre eles, foram todos cheios do Espírito de Deus. Então não tem como o crente, né? Apesar de João estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas tamanha glória lhe fez dirigir uma adoração que não era para uma pessoa que deveria ser adorada. Vocês estão entendendo? Eu estou falando com vocês que, ainda que a pessoa seja cheia de toda a glória, se ela não tiver, né, se ela não tiver um conhecimento profundo do que está fazendo, ela adora o quê? Coisas que não convêm. E eu acredito que até por isso Deus não se revela numa totalidade para muitos, ou para todos. Porque é o que Paulo fala, em partes estamos vendo agora como por um espelho, meio que distorcido, mas chegará tempo em que o veremos face a face, seremos conhecidos dele como somos conhecidos. Amém? Amém. Então é interessante entender isso aqui, por quê? Porque não tem como você, um homem natural, derivar a glorificação única. O caso dos discípulos. Os discípulos, quando viram a glória de Cristo manifesta, e os dois homens de Deus, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas nesse lugar. É necessário fazer. Por quê? Porque eles não compreendiam. Não tem mais a lei, não tem mais os profetas, agora temos o Cristo. A ele você deve ouvir. A ele você deve adorar. E aí, se Cristo, ou Deus, melhor,
abrisse aqui um leque de revelação e nos mostrasse para nós aqui a plenitude da glória, irmão, alguém prostraria diante de anjo. Alguém adoraria um ser. Haja vista que muitas pessoas, elas dizem que quando chegar aos céus, né, e serem arrebatados, uns vão abraçar Abraão, outros vão beijar Moisés, outros vão agarrar Elias, poucos vão chegar perto de Jesus. E o centro é Cristo Jesus. Amém? A Ele. Agora, quem é que me convence que é Ele? O Espírito Santo de Deus. Por isso, a igreja não sobe como nós estamos. Ninguém sobe como nós estamos aqui. Se subirmos como nós estamos aqui, causaremos lá no céu, como que fala? Um barulho diferente. Por quê? A Bíblia diz que quando nós saímos da terra e encontrar com Cristo dos ares, Paulo diz que nós seremos transformados. Amém? Nós que estamos vivos, seremos o quê? Transformados. A morte será tragada pela imortalidade e a nossa corrupção pela semente incorruptível. Senão, nós vamos causar dano na santificação de Deus ou no mundo perfeito de Deus. Então, homens carnais não podem entrar e não vamos entrar no reino de Deus como estamos, antes passaremos o quê? Por uma transformação. Diga glória a Deus, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso auxiliador. Quem nos concede o Espírito Santo de Deus como auxiliador? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 14, se você quiser abrir a Bíblia lá, você vai encontrar Jesus Cristo falando sobre o Espírito Santo. Né? E ele vai estar dizendo aqui que o Espírito do Senhor Jeová é um rogo dele. É ele que rogou para que o Espírito pudesse estar conosco. No versículo 16 diz assim, ó, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode o que receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conhecereis. Diga glória a Deus. Agora, é interessante entender isso aqui, porque é um termo rico em sentidos que pode significar consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado, amigo. Então você precisa entender, amém? Que outro não é héteros, não é de uma como eu falo, de qualidade diferente. Outros aqui é alon, amém? Que significa o quê? Um da mesma espécie. Então, quem está dentro do crente que o auxilia é quem? Um da mesma espécie. Quem é? O Consolador. E é ele que coloca em boa linhagem as orações, as intercessões e as nossas ações diante de Deus, para que Deus possa o quê? Fazer com que nós recebamos aquilo que queremos. Então, se nós olhamos para a Bíblia Sagrada hoje e compreendemos as coisas que nelas estão escritas, não é mérito de homens, é do Espírito Santo. Amém? Então, observa só, no capítulo ainda aí 14, versículo 26, diz a palavra do Senhor, mas aquele Consolador, que é o Paracletos, amém? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Diga glória a Deus. Então, se você tem lembranças, relampejos da palavra, é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? É o Espírito Santo de Deus dentro de você, fazendo você a lembrar-se de quê? De todas as palavras que ele o que tem o que ensinar. A missão do Espírito no mundo. Olha só, versículo 8, no capítulo 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Diga glória a Deus por isso. Então, um tríplice poder do Espírito Santo de Deus no mundo. Então, esse aqui é o mesmo que Paulo está falando para nós em Romanos, no capítulo 5, onde lemos o versículo 26. É ele quem, o Espírito, é que não nos deixa derivar glória a outro ser. Ainda que a glória, como a glória que o nosso irmão João vira, foi uma grande glória. Amém? Foi uma grande glória. Mas João, por 2 vezes, ele deu o que? Vazão, a adorar a quem não pertencia à adoração. O que eu glorifico a Deus é que o anjo salvou João por 2 vezes, não permitindo que João o adorasse. Primeiro, porque João está ali cheio de êxodo da glória de Deus. Aleluia. Ele está percebendo e está vendo o mal do homem. É o mal do homem. O homem ele pode muitas vezes pensar consigo assim, que por ele estar tão próximo, tão cheio, ele tem permissão de fazer o que quiser. Amém? E não é assim. E o anjo lhe salvou por 2 vezes. Ô, João, não faz isso. Adore a Deus. Amém? Aleluia. Adore quem? Adore a Deus, João. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos e dos que guardam a palavra dessa profecia. Diga glória a Deus por isso. Aí eu fico olhando muitas vezes, as pessoas querem serem cheias de Deus sem ter contato nenhum com o Espírito Santo de Deus. Serem palestrantes da palavra sem estarem cheios do Espírito Santo de Deus. João diz, olha, eu vos batizo com água, é o meu limite. É o meu limite. Eu vos batizo com água, mas há de vir um, cujo não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele é primeiro do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Então a igreja precisa estar o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Os homens precisam estar o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque pouca glória do Espírito te confunde adoração. Muitas revelações te confunde adoração. Então o homem tem que ter o Espírito e ser guiado pelo Espírito, para que ele não desvie sua centralidade da sua adoração perfeita. Diga glória a Deus. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Dos tais aí, ele não erra. Ele não erra o alvo. Amém? Então, nós olhando aqui para esse trecho da Bíblia Sagrada, né? Nós começamos a entender que a gente pode, muitas vezes, orar. E as nossas orações, com todo respeito, parecem uma loucura. Às vezes pedimos coisas a Deus, nós nem sabemos se aquilo que nós estamos pedindo será muito bom para nós ou será péssimo demais. Mas o que acontece? Eu rogo, mas quem vai selecionar as palavras é o Espírito. Diga glória a Deus por isso. Então é o Espírito Santo de Deus que vai estar o quê? Intercedendo por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito. Não a nossa, do Espírito. Quem está conosco agora? O Espírito. Amém? Então, aquele que examina o coração sabe a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, eu me sinto lisonjeado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que está intercedendo o quê? Por mim. Então, somos mais do que vitoriosos. Diga glória a Deus por isso. Ainda que para muitos você pensa assim, eu não tenho tudo o que quero. Mas você não precisa ter tudo que você quer. Você tem que ter apenas aquilo que te é necessário. Amém? Porque talvez se você tivesse tudo que você pensa em ter, você tropeçaria, você se desviaria, você pararia, ou faria mal para o próximo. Não é isso? Eu quero ler uma palavra para vocês em 2 Coríntios capítulo 3,
no verso de número 18, 17 e 18. E aqui mostra uma coisa muito interessante. Mostra os rituais, ainda rituais, que lá no povo judeu ainda tem práticas. Então, leamos, pois, a palavra de Deus aqui. Eu vou ler do 14, que aí você vai estar inteirado no que eu disse agora. Amém? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, né, está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Quem está falando isso aqui é o próprio Paulo, tá, gente? Nem eu, não. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Véu esse que a gente sabe que na crucifixão de Cristo Jesus, ele foi rasgado. Amém? Ele não foi rasgado de baixo para cima, porque os que estavam ali poderiam dizer que talvez alguém pudesse ter puxado. Ele foi rasgado de cima para baixo. Amém? Amém. Esse véu foi rasgado. E por tristeza daquele povo naquele dia, o véu foi rasgado e atrás do véu não tinha arca, porque naquele tempo não tinha arca. Era um engodo. Amém? Era um engodo dos judeus. O tempo em que Herodes fazia o seu ato da sua politicagem. A Bíblia diz que Herodes investiu mais de 40 anos de reforma. É por isso que eles ficam indignados quando Jesus chega e diz, olha, em 3 dias eu derribo e em 3 dias eu edifico, falando de si, e amaldiçoou o templo. Que pedra sobre pedra não fica nesse lugar. E acabou. Porque o templo era só uma fachada. Amém? Era um templo em que o átrio do templo não tinha adorador, tinha barganhistas, tinha negociantes. Então não era um templo, era uma casa de quê? De negócios. Por isso que Cristo grita dizendo, a casa, né, a minha casa, será o quê? Chamada casa de oração. Então aqui nós entendemos aqui, quando Paulo está dizendo em 2 Coríntios, que quando era lido ainda Moisés, era colocado o quê? Véu. O véu ainda posto. O véu lhe impede ver o que é real. Amém? O véu no templo impedia com que as pessoas tivessem o deslumbre da arca de Deus. A arca de Deus, ela era o móvel mais importante do tabernáculo, porque representava verdadeiramente a presença de Deus. Amém? Dentro desta arca, tinha as tábuas escritas ali, que Moisés trouxera de cima do monte, ok? Dentro da arca tinha um odre cheio de maná, e tinha também o quê? A vara de Arão que florescera. Então a arca era a mobília mais importante do tabernáculo, não desmerecendo as demais, amém? Que ela simbolizava a verdadeira presença. O véu foi rasgado, foi jogado por terra, para dar acesso o quê? A todos que tivessem ali, pudessem deslumbrar então. Amém? Amém. Mas aqui, nosso irmão Paulo está dizendo, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está vendo aí? Mas quando se converteres ao Senhor, então o véu se retirará. Diga glória a Deus. Tem muita gente que quando é lida a Bíblia, ainda o véu está posto sobre ele, não consegue ter a plenitude. Está cego, está lendo, mas está cego. Amém? Está no meio do povo, mas ainda está ceguinho. Por quê? O véu está o quê? Posto sobre ele. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Está escrito aí, ó. O Senhor o quê? O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Diga glória a Deus. A liberdade. Diga glória a Deus. O Espírito do Senhor traz liberdade para nós. Nós estamos libertos. Amém? Não somente pelo sangue do Cordeiro, pela justificação do sacrifício, mas pelo Espírito dele que está dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa, gente. Amém? Agora, a igreja atual, liberta,
de todas aquelas mazelas antigas, né? Eu vou chamar de sombras, tipos, de tipologias. Estamos livres de tudo aquilo. E aí aqui no versículo 18 traz uma novidade para você e para mim. Mas todos nós, com cara descobertas, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esta é a igreja de Jesus. Amém? Nós não temos véu colocado. Os nossos rostos estão o quê? Descobertos. Diga glória a Deus por isso. Nós estamos na luz, diga glória. Nossos rostos estão descobertos, né? Como refletido como um espelho a glória do Senhor. O Espírito Santo de Deus não vai deixar-nos, nós, como é que fala? Direcionar a nossa adoração a quem não é digno de adoração, hora nenhuma. Diga glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito tem a ascensão dentro dele, ativo dentro dele, lhe fazendo fazer lembrar. Ele não vai deixar você prostrar o seu joelho, ainda que um anjo do Senhor aparecer aqui personificado. Ele é um conservo nosso, não é digno de adoração. Amém? O anjo não é digno de adoração. Quem é digno de adoração? Somente o Cristo. Quem me convence que é somente o Cristo? O Espírito de Deus. É por isso que muitas outras religiões que não têm deixado o Espírito Santo de Deus entrar, eles têm intercessores santos. Eles falam que são santos, mas são imagens, quadrúpedes, répteis, e até imagens de homens também. Aqui no nosso Brasil mesmo nós temos imagem de homem. E eles prostram diante deles, achando que aquilo ali é um Deus. Irmão, o nosso Deus, ele não é manipulado pelas nossas mãos. Nós não conseguimos fazer Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que nos fez, não é nós que o fazemos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus não precisa você carregar ele em cima do ombro. Ele está dentro do seu coração. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu peguei essas figuras para mostrar para vocês o quê? Que o homem, ainda que seja cheio, e ainda que não tenha nada, ele não sabe a quem, o que dirigir a verdadeira adoração, se o Espírito Santo de Deus não lhe tomar e lhe mostrar. É o caso do nosso irmão João, que vendo tanta glória e tanta revelação, por duas vezes, eu fico assim, lendo a Bíblia, eu fico pensando, meu Deus, como é que João pôde prostrar duas vezes diante do mesmo anjo do Senhor que lhe trazia a revelação? Olha, pastor, que fraqueza humana, gente. Que fraqueza humana. E isso é muito importante você entender. Por quê? Porque por mais cheio que seja o homem ainda está o quê? Fraco. Foi o que foi lido aqui. O Espírito nos auxilia onde? Na nossa o quê? Fraqueza. É Ele que nos auxilia na nossa fraqueza. Então, por mais cheio que você puder estar, você é homem, você é carne. Isso mostra em João, sabe o quê? Que João não é perfeito. João ainda é o quê? Homem. Ele é carne. Amém? Isso mostra que João precisa passar pelo mesmo trâmite que nós, a igreja. Transformação. Diga glória a Deus. Vamos crer nesse Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus encha a nossa mente, de tamanha mente, que nós não viemos desviar a nossa adoração. Nós temos alguém para ser adorado. Hebreus está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele, diga glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazer isso com você, fazer você ser um verdadeiro adorador. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês nesta noite. Amém? Você que tem que ser cheio do Espírito. Você não tem escolha, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai de poder e de glória. Graças damos ao Senhor, meu Deus, por mais este dia, por mais este culto e por mais esta hora.
o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós nesta hora. E que nós não venhamos desviar a nossa adoração. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai Santo, conduz-nos através do Teu Espírito Santo. Seja com a Tua igreja e nos abençoa. Dá-nos uma semana de paz, de prosperidade, de tranquilidade, meu Deus. Livra-nos do homem sanguinário, do homem violento, daquele que sai com intento de morte. Repreenda Satanás, repreenda o mal, dá-nos livramento em nome de Jesus. Você diz amém.